Boa noite. Boa noite. Vamos então fazer a nossa prece. Mestre Jesus, amigo e irmão incondicional, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova. Uma vez mais, nos proporcionando o ensejo de aprendizagem, de estudos, para que nós consigamos vivenciá-los no dia a dia e assim pelo exemplo, pelas atitudes, transmitindo, comunicando, pelo contato social com os irmãos da humanidade. Possamos nós, irmanados do ideal espírita cristão, realizarmos o melhor a nosso alcance e que nossos apontamentos aqui, veiculados, que nos chegam de mais alto, pelo esforço de encarnados e desencarnados que nos antecederam, que nos precederam no trabalho, possam também ser proveitosos para desencarnados que estagiam na nossa fraternidade espírita Camilo Chaves, também para aqueles que estejam em nossos lares em trânsito ou em companhia conosco, todos nós possamos alavancar o nosso progresso intelecto-moral com base nos que temos aprendido. Que assim seja. Vou projetar de uma vez o texto, Apocalipse, o capítulo 12, versículo 7, que é o nosso tema de hoje. Todos estão vendo aí o texto? Eu estou. Eu estou vendo. Bem. Então, vamos fazer a leitura. Eu não estou vendo. Bom, o texto está projetado, tá? É. Aí é uma questão aí de equipamento, então. Pode continuar. Capítulo 12, versículo... Porque se todo mundo não estivesse vendo, seria aqui do problema do meu, mas como a maioria está vendo, está projetado, então, certo? Capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, e dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Fiquemos aqui nesse texto e vamos então trabalhar o assunto. O versículo 7, nós já tratamos na semana passada. Nós trabalhamos bastante os temas até das questões sociais, questões 913, 914, 917. E que diz assim, que houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. No plano interno filosófico, é a batalha, a luta interior pela implantação de uma nova mentalidade. No nosso caso particular, a mentalidade espírita cristã, e representada na nossa intimidade pelo anjo Miguel, que simboliza
a falange, Miguel e seus anjos, simboliza a falange dos espíritos superiores trabalhando na equipe do Espírito de verdade, que é Jesus, todos sabemos. Essas ideias em aportando na nossa casa mental, no plano da nossa consciência, no plano superconsciente, obviamente sendo reveladas no plano consciente, vão batalhar na intimidade contra as ideias antigas, simbolizadas aí, ou definidas pelo egoísmo e o interesse pessoal já complexo perante o novo conhecimento que chega. Então, a batalha interna na luta pelos domínios das inclinações más, definidas ou didaticamente simbolizadas aí no egoísmo, e cuja luta, evidentemente, perpassa o plano social, porque a sociedade reflete o egoísmo generalizado. Kardec trata desse assunto. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 9, no item 5, quando ele trata da exploração do fraco pelo forte. Está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Os espíritos também apontam esse fator do predomínio do egoísmo, que representa o dragão em operação no mundo, quando eles tratam da desigualdade, da desigualdade social, na questão 806, em que eles nos lembram que a desigualdade social não é obra de Deus, e sim do homem. Se a desigualdade social não é fruto de Deus, mas do homem, evidentemente que decorre do egoísmo. Então, o nosso trabalho na Terra é solucionar essa questão da desigualdade social. E é por isso que nós vamos encontrar Santo Agostinho definindo para nós, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que no perfeita equidade social preside as relações nos mundos regeneradores. Certo? Nos mundos regeneradores, perfeita equidade social preside as relações. Então, enquanto houver egoísmo, luta contra o egoísmo, nós vamos ter as dificuldades de se trabalhar esse tema, inclusive na seara espírita. Inclusive. Porque nós temos aqui, nós costumamos partidarizar esse assunto. Nós estamos aqui tratando de uma temática espírita, que os espíritos chamam a atenção para a sociedade, o tempo todo. A questão 779, os mais adiantados auxiliam os menos adiantados pelo contato social, e vai por aí. Então, esse assunto do versículo 7, essa batalha de Miguel e seus anjos contra o dragão e os seus anjos, no plano interno, pela adoção de uma nova mentalidade, evidentemente que se reflete no plano social. Diga lá, Luiz. Júlio, não, interessante assim, agora que você está falando isso, porque quando eu leio essa fala, né? Que a desigualdade social não é obra de Deus. Eu ficava assim, poxa, mas isso aí é óbvio que é lógico que Deus não ia criar injustiça. Mas quando a gente lembra que eu acho assim, um dos motivos que ele está trazendo aqui é para contrapor a ideologia
religiosa até então, né? Onde, por exemplo, os reis eram de inspiração divina. Então, Sim, dava a ideia de que tem o direito divino. eu nasci rei porque Deus assim o quis, e você nasceu pobre porque Deus assim o quis. Você contente-se com a sua posição social, fique na sua e eu fico na minha. Ou seja, como se realmente essas discrepâncias sociais fossem de origem divina. É. E a gente Isso, de certa forma, se infiltrou no meio espírita naquele argumento de que nós não devemos discutir questões que tais na tribuna espírita. Nós temos que discutir, porque nós estamos aqui na Terra para transformar o mundo. Sim, Para transformar o viver mundo. do bem do amor ao próximo. Porque olha só o que está escrito na questão. Resposta à questão 171 do Livro dos Espíritos, que trata da reencarnação. Lá no final, não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem remissão. Então, enquanto houver iniquidade, que é fazer acepção de pessoas, tratar de forma desigual espíritos que somos iguais, criados iguais, perante a lei divina, por isso que temos uma lei de igualdade, que é uma lei moral, porque todos nós temos a mesma origem divina, então todos temos a mesma destinação, todos passamos pelo mesmo processo de evolução, não existem privilégios, não existem. A reencarnação não é punição, não é castigo, não estamos reencarnados aqueles que nos rebelamos contra Deus. Não, isso é uma ideia esdrúxula que não tem nada a ver com o Espiritismo. Todos somos iguais. Então, se a desigualdade vai sendo elaborada pelo egoísmo, a iniquidade também, o trabalho é resolver isso. É resolver. Porque só entre os egoístas se encontra a iniquidade. Os espíritos são muito claros, então os espíritos apontam para nós o trabalho. O trabalho é esse, não é? Porque, infelizmente, nós temos uma ideia que permeia aí o movimento espírita, que nós olhamos para o mundo como está e achamos que está na regeneração. Mães que não conseguem dar alimento para os seus filhos. Pais que não conseguem o trabalho digno. Então, como é que fica? É lógico que não. Temos muito trabalho a ser feito nessa área. Por quê? A questão 930, a resposta dos espíritos para nós é cabal. É cabal. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, os espíritos, meus amigos, estão apontando para nós o trabalho. Plano de obra, o que precisamos fazer. Então, nós precisamos descer do pedestal do misticismo religioso espírita e ter o egoísmo nas entranhas individuais, para que da nossa intimidade sejam depositados nos corações do próximo frutos das virtudes e não do egoísmo. Porque tanto Kardec quanto Emmanuel vai dizer, Kardec de uma forma e Emmanuel de outra forma, isso lá nos comentários, Kardec nos comentários das questões 685A e 917, que são praticamente, os comentários são quase iguais, e Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo Humildade, que o egoísmo é a fonte de todos os males da Terra. Da discórdia, da delinquência, é o egoísmo. Das misérias sociais, das complicações, dos sistemas econômicos de cunho complicados, extremos, tudo nasce do coração do homem. Então é preciso o discurso, o debate precisa chegar. A análise crítica
chegar nesses assuntos, porque senão nós vamos ficar aqui no plano místico. Ah, o dragão é a falange dos espíritos, que lá no céu vai guerrear com os espíritos superiores. Ficamos nesse plano. E tem pouca influência na sociedade. Mas o dragão são sistemas econômicos, filosofias de vida, construções complexas que existem na sociedade, que são facilitadoras para o extravasamento dos vícios, antros em que as pessoas podem dar campo aos seus vícios, tudo que distrai o espírito da necessidade de evolução moral, transformação moral, representa a obra ou a batalha do dragão contra o Miguel e o Cordeiro, para que o mundo continue nesse padrão. O padrão que temos hoje. No Brasil, por exemplo, em termos sociais, 10% da população retém 90% da riqueza. Então, nós vemos o tamanho do desafio. O Brasil é o país onde mais se mata mulheres e homossexuais. Ou eu estou falando alguma mentira aqui? Não estou nem falando de tráfico de droga, de índice de suicídio, de corrupção, de desmatamento, de depredação ambiental. Não estou nem falando nisso. Porque isso é eloquente na sociedade. Eloquente. É o grito do dragão, meus amigos. É o grito do dragão. Então, nós vemos que o trabalho é enorme. O desafio é grandioso. Ou esse painel, vocês vão achar que esse painel aqui é o painel da pátria do Evangelho. Vocês acham que é isso, que é pátria do Evangelho? Vocês acham que Jesus veio à Terra conviver conosco, foi crucificado, para nós chegarmos aqui hoje no ano 2020, olharmos para o Brasil e falar: o Brasil é a pátria do Evangelho? É isso que vocês acham que Jesus espera de nós? Estou propondo aqui para os irmãos um desafio crítico. É isso? E nós achamos que seja a pátria do Evangelho? Não estou falando, eu não vou nem. Se eu fosse listar todos os problemas aqui, meus amigos, eu só citei alguns. Então vamos lá. Versículo 8º. Alguém quer fazer comentário? O comentário está aberto, hein? Quem quiser fazer comentário, basta abrir o áudio, e se anunciar. Então, esse foi o versículo 7, que nós demos essa passagem aí, que é para que nós tenhamos um choque de realidade e saiamos, não é saindo da campo aí com revoluções sangrentas, não. Mas é para que nós aí no mundo possamos refletir o Evangelho. Com pensamentos, palavras, atitudes e ações. Porque é o versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então nós estamos vendo aqui. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, certo? Batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. O Espírito está nos falando aqui da grande alvíscera da regeneração plenamente instaurada no mundo. Ainda vai demorar um pouco. Nós estamos aí nos albores, os primeiros movimentos, nas lutas de transição, em que o mundo velho, o homem velho, quer permanecer no controle do mundo, e já vozes, e quando eu falo vozes aí, nós estamos vendo as vozes dos jovens. As vozes dos jovens já clamam, já estão aí apontando novas necessidades.
Porque, de um modo geral, nós que estamos aí na faixa dos 50 anos para frente, já somos espíritos, já muitos, a grande maioria, e vamos tratar disso no versículo 9, uma grande maioria aí, um grande número cristalizados no egoísmo. E é por isso que nós estamos sabendo dos movimentos de degredo, transmigração, que Allan Kardec aborda com brilhantismo na Gênesis, no capítulo 11, anunciado desde os antigos profetas, Ezequiel e outros mais. Então, nós estamos na luta. Nós é que não podemos mais dar campo para essas ideias. Por quê? Versículo 8. Mas não prevaleceram. O não prevalecer nos fala de quê? Que a luta cessou, não prevaleceu. O dragão e seus anjos, tá? A luta cessou. O dragão foi vencido no plano da intimidade. Plano da intimidade. Nós já mudamos o conceito. Adotamos uma nova mentalidade, que se chama espiritismo. Então, o dragão, enquanto filosofias e ideologias complexas, cultivadas ao longo do tempo, por nós, individualmente, coletivamente nas encarnações, já não prevalecem mais nos céus, que é o plano do conhecimento, plano do conceito, plano filosófico. Certo? O primeiro plano em que a mudança tem que ser instaurada, o conceito. Porque depois vem a luta para implementar o conceito. Então, nós temos aquela trilogia que aprendemos com Honório Abreu. Informação entra para a formação. A formação é a luta. Tomar as inclinações más, vencer o egoísmo, vai por aí. E o resultado é a transformação. Transformação, resultado. Somatório da informação mais a formação é a transformação. Ou, se vocês quiserem manter isso no plano filosófico, 1 é o Pai, 2 é o Filho, 3 é o Espírito Santo. O Pai como sendo o conceito filosófico que Jesus traz para nós. O amor, digamos assim. O Filho somos cada um de nós, a dualidade formadora. A razão e o sentimento sendo avocados para a implementação ou formação da ideia no mundo interior, que é a transformação moral. E o resultado é o Espírito Santo, ou seja, o 1 mais o 2 resulta no 3, que é o Espírito Santo, Espírito Santificado. Ou, trazendo para o terreno prático do Espiritismo seus 3 aspectos: filosofia, ciência, religião. Filosofia, mentalidade nova. A ciência é o plano experimental no cotidiano. Plano experimental no laboratório da sociedade, que é onde nós vamos vivenciar experimentalmente no dia a dia, 24 horas do dia, a nova mentalidade. E se nós formos vitoriosos na experiência física, superando as dificuldades, o resultado é um sentimento renovado, a religação com o Pai, que é o amor ao próximo instaurado e irradiando, não só filosoficamente, mas por ações dinâmicas na sociedade que acolham e amparem o necessitado. E eu aqui estou fazendo aqui uma alusão direta à resposta 685, da questão 685A, quando Kardec pergunta, por exemplo, que deve fazer o velho que precisa trabalhar, mas está incapacitado para o trabalho. Os espíritos responderam:
O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. Então, nós estamos tratando aqui de pontos, não apenas pontos abstratos, no plano místico, filosófico, mas a doutrina espírita é filosofia da aplicação em nível moral, social, no plano interior e no plano exterior. De acordo, meus amigos? Deu uma ideia? Então, esse é o ponto. Então, no nosso caso, para nós espíritas cristãos, aquela ideia de religiosidade mística, adorativa, contemplativa, estática, coagulada dentro do templo, desde que Allan Kardec, em 1857, deu a lume, colocou no papel a voz dos espíritos superiores, acabou na Terra esse momento. Filosoficamente, acabou. Já deveria ter acabado para nós, espíritas cristãos, há muito tempo. Ainda mais que nós aqui, de um modo geral, somos espíritas de segunda geração, em segunda reencarnação na Terra. Não é a primeira. Então, agora, nós, na primeira, nós recebemos filosoficamente a informação. Na segunda, que é esta agora, é o momento da formação da ideia filosófica no mundo interno, renovando os sentimentos, para que os sentimentos sejam fontes de coisas melhores. Porque você sabe, eu repito sempre, fazendo aquela conexão aqui com a codificação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 7, Kardec vai dizer assim: todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Então, se o pensamento mau resulta da imperfeição da alma, significa que os sentimentos são fontes, meus amigos, de pensamentos. Certo? Então, eu quero ter pensamentos melhores, eu preciso renovar os sentimentos. E quando eu tiver egoísmo no coração, essa fonte vai me fazer buscar o melhor para mim sempre na sociedade. É uma fonte que continua jorrando. Mas vamos lembrar que Jesus se postou do lado da fonte em que a mulher samaritana tirava água. Olha a simbologia. Fonte do pensamento, meus amigos. A mulher é o sentimento. Então, a mulher, o sentimento, saca da profundidade pensamento. Nós até trabalhamos exaustivamente semana passada aquela equação do Emmanuel. Eu vou repetir. Você se lembra, não se lembra? O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Emmanuel tirou dessa frase aqui, ó. Todo pensamento mau resulta, pois, de uma imperfeição da alma. Muito bem. Já que ninguém quer falar, vou continuar. Nem mais prevaleceram. Então, é o seguinte, isso significa que a transição passou. No plano social futuro, é a regeneração. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Ou seja, o dragão, suas ideias, não mais acharam lugar na nossa intimidade. Eles não têm mais eles não têm mais morada no plano mental. Nós estamos em trabalho de renovação de mentalidade. De acordo? E nós temos que ter muita vigilância nesse momento. Por quê? Por causa do versículo 9. Versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele.
No plano filosófico, meus amigos, e foi precipitado. No plano filosófico, toda ideia que nós acolhemos, adotamos, e que encontram guarida no campo mental, vai ser precipitada. O que eu estou dizendo? Vai se concretizar na sociedade, como palavras, atitudes e ações, que vai gerar aquela, em havendo repetição, vai gerar aquela esteira de reflexos mentais continuados que impõe constante indução à rotina. Pensamento e Vida, capítulo 20. O plano filosófico, tá? Então, toda ideia que acolhemos tende a precipitar. André Luiz, nas suas obras, vai dizer assim, com outras palavras, o estado de espírito tende a se exteriorizar. Tende, por quê? É uma tendência natural, é uma lei natural. O que é cultivado no plano filosófico, naturalmente, vai se exteriorizar em função da lei de reprodução natural, pela associação entre a razão e o sentimento, gerando as obras no mundo, que é o casal primordial no plano da intimidade. Ficou claro, então, no plano filosófico? Nós temos que ter cuidado com as ideias que nós adotamos, com aqueles elementos que nós seguimos, no plano da afeição, porque o movimento, meus amigos, é da afeição, tá? O que é chamado primeiro para o sistema da adoção de uma ideia é a afeição, é o sentimento. Eva. É Eva que arrasta a razão. Por isso que Jesus vai dizer assim no capítulo 14 de João, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. Porque se não houver afeição da nossa parte por Jesus, não guardaremos os seus ensinamentos. Isso é um princípio básico. Princípio básico, natural. Então a gente se afeiçoa a determinados elementos e consumimos as suas ideias de forma natural e espontânea. Por isso é que Jesus nos é oferecido como modelo e guia, que é o tipo mais perfeito. Agora a pergunta é, nós queremos de fato seguir a Jesus? Os nossos sentimentos, emoções e desejos efetivamente estão enamorados de Jesus? Nós já estamos namorando e noivando com Jesus para que haja o casamento? Ou nossos noivos ainda são os pensadores e filósofos de mentalidade draconiana, que são aqueles opostos aos preceitos do amor, aos preceitos dos espíritos superiores, por exemplo, que caracterizam os verdadeiros profetas, muito bem estudado por Kardec na escala espírita, que vai nos dizer que os espíritos superiores são aqueles que têm evolução moral, têm superioridade intelecto-moral, e que da sua boca, invariavelmente, só saem palavras dignas, que raia pelo sublime. Raia pelo sublime. Então, esse é o exemplo digno e nobre, deve ser o foco da nossa busca, para que nós não demos aos anjos, seus representantes, seus profitentes, seus profetas, que nesse caso são os falsos profetas, meus amigos. Nós não temos que identificar os verdadeiros dos falsos profetas, é um princípio básico definido pelos espíritas, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos. Identificar o bem do mal, separar o joio do trigo, a árvore boa não dá maus frutos.
o verdadeiro do falso profeta, não é o nosso trabalho? Agora, para que nós tenhamos condições de fazer essa identificação, eu preciso formar uma nova mentalidade. Adotar a mentalidade espírita cristã, definida, que Kardec define como sendo Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 28, que é que caracteriza o verdadeiro espírita, o espírita cristão para Allan Kardec. Está lá escrito: aquele que não só se contenta em admirar a moral espírita, mas que a aceita e adota até as últimas consequências, cujas últimas consequências na nossa intimidade particular é a derrota do egoísmo, meus amigos. Porque do egoísmo se derivam todos os males da terra. Muito bem. Então, nós tratamos aí da precipitação, que é um movimento natural de materialização, concretização filosófica no plano físico. Certo? Nós hoje, espíritas aí, de um modo geral, de segunda oportunidade, estamos hoje no âmbito da formação, que é da prática. Dentro da casa espírita, não. A casa espírita é a cereja do bolo. A prática é na via pública. É na via pública. Por quê? Porque foi precipitado no plano social o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, o dragão é a antiga serpente. Nós estamos estudando isso em Gênesis. A serpente simboliza a onda mental rasteira. A serpente é a onda mental rasteira. E naquela parábola do Jardim do Éden, é a onda mental rasteira que influenciou a Eva. A Eva, meus amigos, não é mulher, ser humano, não. É sentimento instaurado na intimidade. Que encontra a conexão com as ondas mentais que estão aí circulando, de acordo com o interesse e com o desejo. De acordo? Então, a antiga serpente, chamada Diabo Satanás, significa que houve, no plano social, a reencarnação na Terra de uma massa considerável de espíritos para os movimentos de saneamento. E nós podemos ter uma ideia disso, por exemplo, estudando o livro Voltei, que eu trago aqui de vez em quando. No livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, mais ou menos ali no final da década de 50, aproximadamente, o espírito Voltei vai dizer assim: vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades. Então, se vocês fizerem uma pesquisa aí nas redes sociais, não, na web, para saber qual era a população da Terra aí, mais ou menos na década de 50, vocês vão notar que tinha mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de habitantes. Vamos arredondar para 2. Então, nós saltamos de 2 bilhões, vou colocar os anos 60, tá? Só a título de didática. Nós saltamos de 2 bilhões em 1960 para hoje quase 8 bilhões. Então, a população quadruplicou, certo? E essa massa veio de onde, eu pergunto a vocês? Vamos fazer um exercício aqui, observando o quadro da humanidade atual, de onde é que vocês acham que vieram a maioria desses espíritos? É porque nós estamos trabalhando aqui com a maioria mesmo. O irmão Jacó trabalha com a maioria. De onde vocês acham que vieram a maioria?
Ninguém tem uma ideia, não, gente? Nós temos que saber fazer uma análise do quadro social, porque nós queremos transformar a Terra de um plano de expiação e prova para um plano de regeneração. Então, se nós não conseguirmos fazer um diagnóstico correto do quadro de necessidades humanas, nós estamos perdidos no mundo. Ou não estamos? Então, vou perguntar de novo, porque vocês são inteligentes e têm cabeça para pensar. De onde veio a maioria desses espíritos que reencarnaram na Terra? Quero saber, eu estou esperando a resposta, eu não vou dar a resposta. Fala aí, Maria Flor. De onde veio a maioria, menina? Hein? Capela? Que capela? Pô? Capela foi 40 mil anos atrás, a maioria já foi embora. Só tem uma meia. De Roma? Hein? De Roma? Roma? De Roma? Na época de Roma não tinha 500 milhões de habitantes na Terra. Errou. Mais uma aí. Mais uma tentativa. Tomou bomba. Tudo do... Gente, é fácil demais, gente. Tudo do... O que é que predomina no Brasil aqui? Eu acabei de falar para vocês que o Brasil é campeão em criminalidade, assassinato de mulheres, de homossexuais. Então, o que predomina no Brasil, gente? Tudo umbral. Tudo do umbral. Umbral. Uai. A maioria vem do umbral, gente. Ah, não, sim, ué. Tem obra do Chico. Sim, né? Tá bom. Tem obra do Chico que ele fala, tem obra do Chico que o Chico foi levar. O Chico tem experiência de desdobramento em que ele viu os espíritos comemorando, eles fizeram um cortejo carnavalesco no umbral, comemorando, não, despedindo-se do umbral que eles iam partir para a reencarnação compulsória. Chico tem esse relato. E eu não estou falando isso do que tinha na minha cabeça, não, é porque o próprio irmão Jacó dá o diagnóstico. Eu vou continuar a leitura. Vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o mentor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros. Então, mais de 1 bilhão, 2/3, tá, moçada? Se tem 1 bilhão e 800, mais de 1 bilhão são 2/3. E que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões divididas pelas várias famílias humanas. Ou seja, o 1/3, 600 milhões, não estavam reencarnados no Brasil, meus amigos. Estavam espalhados por todo o mundo. Os mais aptos à espiritualidade. Tá? Então, alguém vai pensar que esse 1/3 está no Brasil. Então está tudo aqui no Brasil, são os espíritos. Né? Todo mundo, porque se tem 600 milhões, o Brasil hoje tem 200 milhões, então está todo... Não, só que não, tá? Só que não. Acontece que essa proporção de 2/3 de encarnados é a mesma de desencarnados. Então, aprendemos com Emmanuel, por exemplo, que a Terra tem aproximadamente 24 bilhões de espíritos evoluindo aqui. Então, se temos 24 bilhões de espíritos evoluindo, temos 8 bilhões encarnados, 1/3 está reencarnado nos 24 bilhões. Esse 1/3 representa os 3/3. Então, tem 2/3 semi-civilizados ou bárbaros. E 1/3 apto à espiritualidade superior. Pergunto para você se esse número que eu estou dando é um número consentâneo com a realidade do mundo ou ele é utópico. Pergunto para vocês. De acordo. De acordo? Uhum. Não está? Quando você analisa a sociedade humana que ela faz no mundo hoje, principalmente nos países pobres, não é?
que são aí os planos de uma expiação em prova realmente muito complexos, nós já vemos aí as alvísperas da regeneração em alguns países aí que a sociedade já eliminou miséria e pobreza. Por exemplo, nesse campo aí do trabalho social de combate à pobreza, a China, por exemplo, e aqui não estou fazendo apologia de China, porque tem gente que acha que a China é comunista. A China não é comunista, não. A China é capitalista. O chinês só visa lucro. Pode ser comunista no papel, mas na prática deixou de ser há muito tempo. Mas a China, nos últimos 40 anos, existem esses estudos aí, vocês vão achar pesquisando, nos últimos 40 anos a China retirou da miséria, da pobreza, 750 milhões de pessoas. 3 vezes a população do Brasil, em 40 anos. Porque é um povo que tem uma capacidade operosa muito grande, certo? E os espíritos aptos à espiritualidade superior estão espalhados por todo o globo. Então, eles estão na China, estão na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, todo lado, gente. Nós não podemos ser místicos ao ponto de achar que um determinado país tem a concentração dos draconianos, o outro tem a concentração dos... Não, está misturado. Miscigenado. Tá? Segundo as leis naturais, gente. Naturais, viu? Então tem muito misticismo aí, infelizmente, que advoga, causa pensamentos complexos. Nós não podemos mais entrar nessa linha do fanatismo, do fundamentalismo, da iniquidade, que... Vamos voltar à questão 171? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade. Você sabe o que é a iniquidade? Fazer acepção de pessoas. Tratar de forma desigual quem é igual perante a lei divina. E o não fazer acepção de pessoas é uma recomendação lá do Velho Testamento, não é nem do Novo. Não fazer acepção de pessoas. Então, nós espíritas, nós temos que ter como meta fundamental essa questão aí, a resposta da questão 171. Para nós, ela é uma questão divisora de águas. O objetivo da encarnação, que se funda o dogma da reencarnação, da justiça de Deus, na revelação, diz os Espíritos. Por quê? Lá no final, só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, se nós não combatemos o egoísmo, meus amigos, nós continuaremos a desenvolver iniquidade, continuaremos a manifestar o ódio pelo próximo, continuaremos a condenar o próximo que não pensa como nós e que é diferente. Então, essa questão 171, aliada à questão 132, trata da encarnação também. E da 913, que é o combate ao egoísmo, são 3 questões que nós devemos meditar bastante. Nós, espíritas reencarnacionistas, que aprendemos que Deus não exerce ação direta na matéria e que somos nós, conforme a questão 779, que pelo contato social vamos revelar para o próximo os valores de Miguel e os seus anjos, o cordeiro, ou os valores do dragão, pelos atos, pensamentos, palavras e atitudes. De acordo? De acordo, amigos? Uhum. Comentário aí, Luiz. Não, agora não. Então, pelo estado... Júlio,
Diga, minha amiga Edna. Tudo bem? Tudo Diante bem. dessa fala, tudo bem com o pessoal? Desculpa, eu entrei um pouco atrasada, porque meu irmão me ligou e eu tinha que dar uma atenção. Sem problema. Mas diante dessa fala sua, eu estou aqui refletindo, por exemplo, na condição de coordenadora, diretor de regional, e aí você falando isso aqui, me veio uma questão. A questão da promoção social na casa espírita. Sim. Entendeu? Eu sei que você lida nessa área social, você é muito engajada. Né? Então, e eu perpasso, não só como militante espírita, né, visitando as casas espíritas, participando de casas espíritas, e também pelo meu trabalho também, eu lido muito com essas questões sociais, né? Sim. E aí, assim, é gritante as nossas dificuldades. Só para te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, uma colega do trabalho enviou para nós o seguinte, olha, tem um asilo, ok? Que você sabe o que é que os velhinhos estão pedindo? O quê? No Natal agora? O quê? Eles estão pedindo uma camiseta, uma camisa, um está pedindo M, outro está pedindo GG, e pedindo uma caixa de bombom. Olha só. Cortou meu coração. Aí a gente vê esse nível de dificuldade, essa situação, que está, por exemplo, a população de rua em Belo Horizonte está crescendo assustadoramente. Aumentou absurdamente. Aqui perto da minha casa, aqui debaixo do viaduto, debaixo da Antônio Carlos, com o cruzamento com a Américo Vespúcio, você deve conhecer bem, ali tem um verdadeiro condomínio. Tem. E aí, diante da sua fala, eu fico pensando, isso não e aí a gente teria, olha só para você ver, para resolver essas questões, nós teríamos que nos unir. Sim. Ok, mas unir quem que teria que unir? Então, quando você fala que, independente das crenças religiosas, ou de partido, ou de qualquer coisa, pessoas que estejam sensibilizadas com essas situações possam se unir para poder resolver, amenizar pelo menos o problema, porque está tomando proporções enormes. Aí eu fiquei questionando aqui, né? Aí eu volto para a Casa Espírita. Ok, e aí, como é que fica a posição da Casa Espírita na sociedade? Pois entendeu? É. Então, isso faz a gente refletir. E aí eu posso dizer para você o nível de dificuldade que a área de promoção social ela tem para introduzir esse assunto. Sim. Entendeu? Nas conversas. Você vai introduzir esse assunto, eu vou falar que você é comunista, você é socialista, ou coisa parecida. Ou então você está querendo fazer demagogia, está querendo resolver o problema do mundo. Exatamente. Nós aqui não estamos falando de ideologia política. Eu acho que o foco político, eu acho que o sistema, assim, o sistema político hoje que mais, em termos de cartilha política, o sistema político que mais busca esse trabalho é a social-democracia no seu fundamento básico, que é a união de esquerda e direita, com o mesmo objetivo. Né? Porque a gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro. Não é? Por exemplo, a Noruega, eu citei Noruega, por exemplo, é social-democrata. Você não encontra. A Noruega já tem, inclusive, já tem. A Noruega já dá, inclusive, 2 pensões de aposentadoria, sabiam disso? Então, quando a gente lê a questão 685, Kardec diz que a sociedade deve fazer, às vezes, ajudar o velho que não pode trabalhar, a Noruega está fazendo isso. Outros países estão fazendo isso. Olha que coisa interessante. Não são países religiosos, não.
Não é? A China está tirando da miséria lá milhões. Então, a dificuldade da Edna aí, esse assunto aí é um assunto espinhoso. A nossa casa espírita lá, Edna, você conhece a Helena, conhece a Margarida, eu sou também da mesma casa, evidentemente, o trabalho social lá é muito grande. Exatamente para a gente não perder pé no chão, de ajudar como a Pedro, que fundou a Casa do Caminho para acolher, a gente não pode perder esse piso, senão nós vamos nos tornar... por exemplo, vou dar aqui só eu vou trazer à baila só um ponto aqui, que é para a gente meditar. Meditar. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Mensagem do Espírito Israelita, capítulo 1, se não me engano, é a Mensagem do Espírito Israelita, é isso mesmo. Ele vai dizendo assim, ó, o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer que a humanidade avance. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Eu pergunto para você se nós, espíritas mesmo, estamos utilizando o Espiritismo como alavanca para fazer a humanidade avançar. Ou se nós nos recolhemos aí nos templos, nos seminários feéricos, em hotéis de luxo, e estamos abandonando o filho do Calvário à sua própria sorte. E aí, Júlio, faz a gente refletir o seguinte, algo que eu até já conversei assim, bem levemente com a coordenadora da Ação Promoção Social aqui da nossa regional, e essa já é uma preocupação minha há muitos anos, porque, inclusive, essa conversa foi, olha só para você ver, ela veio no encontro estadual do ESD, que foi realizado lá no SESC. Um companheiro de uma cidade do interior, ele questionou por que nós não nos preocupamos em levar a doutrina espírita para aqueles que, com nível de intelectual mais defasado. Quer dizer, porque nós achamos que eles não têm condição de aprender, porque eles acham que eles não têm condição de você pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos e eles entenderem. Mas é lógico que nós vamos ter que, como você falou do egoísmo, nós vamos ter que deixar o lado, vai ter que trabalhar o nosso orgulho e a gente vai levar isso para eles. Só para encerrar a conversa. Tive uma experiência na linguagem deles, levar para eles, que eles possam entender, e não uma linguagem rebuscada. Eu recebi um elogio, para mim foi elogio. Uma pessoa me recomendou para uma casa espírita para falar para o pessoal de uma reunião que tem lá, que é frequentada por pessoas que ou umas não sabem ler e tem outras que sabem ler muito, muito mal. A recomendação que a pessoa deu, olha, pode convidar a Edna, porque ela fala muito simples, mesmo qualquer pessoa entende o que ela fala. Ela fala da doutrina, não estou me elogiando, não, tá? Que eu sou cheio de problemas. Não, mas é uma verdade, eu constatei isso ao Bildo Teixeira durante vários anos, você falou lá. Ter me colocado como uma pessoa de uma linguagem simples e tudo, em momento nenhum me diminuiu. Eu falei assim, meu Deus, que alegria a gente ter, porque é a grande preocupação que a gente tem. Essas pessoas chegam até a casa espírita e muitas vezes muitas vezes a pessoa chega mais simples na casa espírita, às vezes nem atenção, a única coisa que a gente quer é que ela às vezes tenha isso. Aí foi, inclusive, a menina que é responsável, me questionou, falou comigo, olha, chega uma pessoa assim, já está perguntando se ela quer cesta, já pergunta para ela se ela quer o atendimento de água fraterna. Só para vocês rirem um pouco, eu fui numa casa espírita e eu, às vezes, tenho o hábito, conforme o lugar que eu vou, eu procuro vestir mais simples que eu puder.
Aí eu cheguei lá, era eu que ia fazer o estudo. Aí a pessoa que me recebeu, né, assim, a recepcionista, falou comigo assim, olha, a senhora senta ali e daqui a pouco a menina que cuida da preparação da cesta, que cadastra, vai chegar. Eu falei, não, tudo certo. Aí eu sentei. Quando eu sentei, depois que eu sentei, que a pessoa foi lá, e a pessoa que da reunião me conhecia e tudo, aí a pessoa, ela não soube onde enfiar a cara. É isso mesmo. Entendeu? Porque eu cheguei simples. E aí ela já me mandou sentar. Eu não me senti ofendida com isso. Eu acho até foi engraçada a história, né? Ela mandou, eu vou pedir a gente. É a questão de a pessoa fazer pela aparência. Pois é. Aí, é isso? E aí a gente vê como que o racismo ele é estrutural mesmo no Brasil. Ele é estrutural. Porque uma pessoa que a pessoa de cor negra é vista como um coitadinho necessitado. Não é visto como igual, não é visto como igual, não. Você veste uma roupa, você está mais simples e tudo. Então, isso que você está falando, eu acho que isso serve para nós espíritos, porque, inclusive, o censo diz uma coisa que, sinceramente, deixa a gente para pensar. O censo no Brasil fala o seguinte, que os que se declaram espíritas, e aí a gente tem uns questionamentos que eu faço, aonde que eles estão? Quais são as classes que eles pertencem? Eles pertencem à classe do nível intelectual maior, financeiramente. E aí, diante disso, eu fico... Aí vem o questionamento. Por que eu estou falando? Quando você fala, olha, o espiritismo é alavanca. Ok. Aí, quando você faz a pergunta, nós estamos realmente sendo alavanca? O nosso censo está mostrando para nós que não. Não, nós não estamos fazendo o trabalho do contato social, que é um meio de nós comunicarmos que assim que Deus age. Está lá na questão 779, os mais adiantados vão ajudar os mais atrasados por meio do contato social, porque no contato social a gente transmite exemplos, atitudes, sentimentos. Nós temos que terminar o estudo aqui, a gravação, Edna. Vamos terminar a gravação e vamos continuar no assunto, viu? Porque eu também tenho uma reunião hoje aqui ainda. Isso, então que Jesus nos ilumine, e nos ampare sempre. Então, espero você terminar.